estamos começando a nossa videoaula de número 3, falando hoje, nessa semana vamos estudar sobre o espaço rural. Bem, o tema 3 do nosso livro vai ser dividido em duas aulas, nós vamos estudar isso durante essa semana e na próxima semana vamos continuar tratando aqui do tema 3, os assuntos restantes nessa parte do livro, ok? Bem, os assuntos que a gente vai abordar nessa videoaula são ainda dentro do espaço rural, sobre a concentração fundiária, aqui que se encontra já, pega lá seu livro, página 20, e vamos falar dos movimentos sociais que existem dentro do espaço rural e finalizando a nossa aula falando sobre a expansão da fronteira agrícola, certo? Então nós vamos dividir essa aula nesses 3 tópicos aqui. Bem, para a gente começar o assunto, o que é o espaço rural? A gente até agora estava falando sobre o espaço urbano, meio urbano, como que as indústrias influenciaram nessa ocupação do meio urbano, mas e o espaço rural? Os espaços rurais, eles são aqueles espaços que se caracterizam principalmente por predominar ali as atividades do setor primário da economia, setores econômicos que vocês estudaram provavelmente lá no 6º ano, setor primário, secundário e terciário, basicamente, né? O setor primário é aquele que envolve as atividades de agricultura, pecuária, extrativismo e também partes do turismo. Hoje nós estamos vendo crescer aí um turismo rural, né? Bem, falando dessa parte do espaço rural, aqui no Brasil a gente pode dizer que essa produção que acontece, essa produção agrícola é muito diversificada, né? Nós temos aqui um destaque para a produção de café, laranja, feijão, soja, milho e muitos outros produtos que são cultivados aqui no nosso país. Graças a esse clima tropical nós temos a possibilidade de uma produção bastante diversificada. Em relação à pecuária, né, porque nós estamos falando do setor primário, então envolve atividades agrícolas, pecuárias e extrativismo, mais focadamente. Falando de pecuária, o Brasil ele se destaca como um dos maiores produtores de carne bovina, né? Tivemos aí um grande destaque para a carne bovina, estamos com um produto crescente no nosso cenário, né? Também a carne suína e o frango, que são bastante expressivos, tem uma produção também grande, né? Atualmente, nós vamos falar aqui de alguns problemas do espaço rural. Problemas em especial, hoje a gente vai falar dessa concentração fundiária e da expansão da fronteira agrícola. O uso de agrotóxico nós vamos deixar para falar na segunda parte da aula, que vocês vão verificar só na próxima semana. Começando aqui com esse termo, concentração fundiária, e essa imagem aqui. Muito bem. Olha, essa imagem representa uma grande realidade do espaço rural brasileiro. Existe no nosso espaço rural uma concentração de terras. A gente fala fundiária, quer dizer que essa concentração dessas terras rurais, elas acabam ficando, grande parte delas, para apenas um proprietário. Então, você olha uma propriedade dessa, como a gente está mostrando nessa imagem, imagina que essa propriedade tem apenas um dono. E ainda mais uma característica do espaço rural brasileiro é que nós herdamos um sistema de produção lá da época do Brasil colonial, que é o sistema de plantations. Olha aqui a palavrinha plantations, que significa, né, basicamente é um sistema de plantação onde se utilizava uma propriedade gigantesca como essa para produzir um único produto. Aqui nesse caso nós temos essa produção de cana-de-açúcar. Tudo isso aqui está plantado cana-de-açúcar. E além disso, na plantation, mais uma característica era que era uma propriedade gigantesca plantando cultivando um único produto e que, de modo geral, esse produto era destinado para venda no exterior. Tá? E aí a gente já começa a pensar em alguns possíveis problemas que isso pode ocasionar dentro do país. Será se
a cana-de-açúcar é o único produto que a gente precisa consumir? Será se utilizar toda essa produção para um único produto que vai ser vendido para fora vai estar suprindo a necessidade de toda a população? A gente já começa a perceber que não, né? Então, por isso que a gente está tratando isso como uma característica, mas também um problema que existe dentro do espaço rural brasileiro. O sistema de plantations e as propriedades latifúndios, que são essa concentração, essa propriedade gigantesca. Ainda falando sobre essa concentração de propriedades ficando apenas para um grande produtor, tem aqui os dados, olha, o IBGE coletou esses dados no ano de 2017 falando sobre o espaço agropecuário brasileiro. E olha que informação. Aqui a gente está vendo distribuído, por meio desse gráfico, o tamanho das propriedades, né? E 1% das propriedades, que eram propriedades agrícolas, apenas 1% delas tem um tamanho de menos de 10 hectares. 10 hectares, como você tem aqui na legenda do livro de vocês, é uma propriedade equivalente a 10 mil metros quadrados. Então, apenas 1% de todas as propriedades agrícolas no Brasil é que tinham 10 mil metros ou menores do que 10 mil metros quadrados. De modo geral, você tem aqui, expressivamente, quase metade dessas propriedades rurais, propriedades agropecuárias brasileiras, sendo destinadas para um tamanho de 1.000 hectares. E sabe qual é um outro grande problema que existe dentro desse espaço rural brasileiro? É que grande parte dessas produções, dessas propriedades gigantescas, é improdutiva. Ela não produz, ou então produz muito pouco. Aí a gente começa a falar de mais um outro caso que existe aqui dentro do Brasil. Devido a essa desigualdade no tamanho das propriedades e na quantidade que se é produzido, nessa grande produção ou baixa produção, se for considerar o tamanho dessa propriedade, existem trabalhadores do espaço rural que se uniram e estão fazendo movimentos, e já é um movimento bastante antigo aqui no Brasil, pedindo para que haja uma reforma, uma redistribuição desse espaço rural. Esse é um assunto que a gente chama de reforma agrária. Provavelmente você já deve ter escutado isso aí quando passa em algum jornal, né? Falando sobre a reforma agrária. Essa reforma agrária, essa redistribuição, é um pedido principalmente dos trabalhadores rurais, pequenos proprietários, ou muitas vezes os trabalhadores que são considerados sem terra no sentido de que eles não são donos da propriedade, eles têm a força de trabalho, querem exercer atividades no meio rural, mas eles não têm a propriedade, eles são sem terra, eles não conseguem produzir por falta de oportunidade de ter a terra para produzir. E aí eles, pensando pelo fato de que, puxa, existem propriedades tão gigantescas no Brasil e muitas dessas propriedades são improdutivas, por que o Brasil não faz uma reforma do campo, uma reforma agrária, né? E aí essa é a busca desses trabalhadores, os trabalhadores rurais, o movimento do Sem Terra, onde eles tentam reivindicar junto ao governo para que haja uma redistribuição dessas terras aqui no Brasil, dessas terras agropecuárias. E aí, junto aos trabalhadores do movimento do Sem Terra, nós temos também o papel dos indígenas. Muitas dessas propriedades rurais, que têm tamanhos bem gigantescos, elas acabaram também ocupando terras que eram terras indígenas. Então, os indígenas também são a favor dessa redistribuição para que haja uma efetiva demarcação dessas terras indígenas. Muitos deles acabaram perdendo parte dessas suas propriedades por causa de um outro item que a gente vai começar a falar agora, que é a expansão da fronteira agrícola. Anota aí, o que é essa expansão da fronteira agrícola?
Olha, a expansão da fronteira agrícola é o crescimento, né, essa expansão da área aonde está produzindo atividades do setor agrícola. Normalmente, aqui no Brasil, nós tivemos um grande crescimento desse setor agrícola na região centro-oeste. A gente vai depois mostrar aí no mapinha também, colocar aí um mapinha mostrando de que a região centro-oeste ela tem uma grande produção destinada à plantação de soja e também áreas que estão aí crescendo com a produção agropecuária, em especial criando gado nessas áreas aí. E o que a gente chama de expansão dessa fronteira é porque nós temos muito próximo do centro-oeste aqui a presença da floresta amazônica. Essa floresta amazônica, principalmente nesses arredores aqui, olha, ó, ela está sendo invadida por áreas agrícolas. Muitas dessas partes aqui que hoje você está vendo, área antropizada, olha aqui, tudo de lilás, talvez aí, né? Essa área era floresta e devido ao avanço das atividades agropecuárias, essas florestas foram desmatadas e nela, no lugar onde havia essa floresta, está sendo produzido aqui atividades agrícolas. Em especial, essa expansão da fronteira agrícola aqui está usando muitas dessas terras para criar gado, porque o gado ele necessita de um grande território para pastar, em especial aqui no Brasil, que a gente usa um tipo de pecuária, que é a pecuária extensiva, onde ele precisa do gado solto de muitas áreas de terra para poder fazer esse espaço de pastagem. Então, muitas dessas partes da floresta está sendo devastada justamente para ocupação com a produção pecuária de gado, né? Nós temos aqui, olha, informação sobre o monitoramento que o INPE realiza na floresta amazônica, né? E por meio de imagens de satélites, diferentes relatórios permitiram reconhecer e fiscalizar esses desmatamentos. Olha aqui esses dados. Segundo o INPE, o desmatamento da floresta aumenta ano a ano, chegou a 7.900 km² no ano de 2018, o que representou um crescimento de 13% em relação ao ano anterior. Aqui, olha essa imagem, ela vai retratar bem isso que a gente está falando. Isso tudo aqui era a área de floresta. E devido a essa expansão da fronteira agrícola, parte dessa floresta está cada vez mais se encolhendo e desaparecendo. Mais um grave problema a professora vai contar aqui para vocês a respeito disso. A floresta amazônica é um tipo de vegetação que se mantém por si só. Ela acontece de modo geral numa região aqui onde o solo não é um solo tão produtivo. Então, até por conta disso, eles não estão plantando tanto, eles estão utilizando para criar gado. Ele não é um solo muito produtivo. Aí você fala, nossa, professora, então como é que faz para essa floresta ser tão grande, exuberante, tantas espécies e etc., se o solo não é tão rico? É um solo mais pobre de nutrientes. É porque a própria floresta, ela trata de adubar o solo que existe ali, né? O próprio material, a matéria orgânica que cai, as folhas e etc., sementes e a vida animal que existe ali, toda essa biodiversidade acaba fazendo com que esse ciclo seja bastante positivo dentro da floresta amazônica, que ele consiga manter essa floresta bastante exuberante. A partir do momento em que você tira essa vegetação, você vai manter um solo mais pobre ali. Esse solo vai continuar um processo de empobrecimento, vai perdendo os nutrientes e a gente tem dados, inclusive, de algumas dessas áreas ali, onde já foi floresta amazônica que está sendo devastado, de que você está tendo um empobrecimento tão grande do solo que vai começar a surgir áreas de desertificação, principalmente por conta do pisoteio do gado. O gado pisando ali dia a dia, aquele animal pesado, ele vai fazendo com que a matéria orgânica, os micro-organismos do solo vão desaparecendo e aí vai ficar aquele solo, parece um pó,
totalmente compactado. E dali em diante, para você voltar a fazer com que esse solo seja produtivo, aí é muito mais trabalho. Então, a gente está vendo aí um processo bastante prejudicial para o meio ambiente, que é essa expansão da fronteira agrícola, certo? Muito bem, vamos lá, vamos para o nosso comentário no fórum. O que eu vou querer que vocês comentem hoje aí? Quero que vocês comentem 2 itens, tá? Vamos falar um pouco. O que você poderia sugerir em relação à reforma agrária no Brasil, aquela redistribuição de terras? Como você poderia sugerir para a gente tentar solucionar esse problema que já perdura há muitos anos aqui no Brasil, tá? Como você poderia dar alguma sugestão? Pensa aí, se você fosse um governante, o que você poderia fazer para tentar amenizar esse problema dos trabalhadores que não têm terra, das áreas que têm? Como você poderia fazer essa negociação? Vamos lá, quero sugestões. E em segundo, vamos falar aqui dessa expansão da fronteira agrícola. Como a gente poderia amenizar esse problema? Vamos pensar um pouquinho aí para a gente tentar encontrar alguma solução. O que a gente poderia, você como cidadão brasileiro, o que será que você poderia fazer ou pode inclusive fazer para tentar amenizar essa expansão da fronteira agrícola? Certo? Bem, um bom quebra-cabeça para você aí, solucione esses problemas, tá bom? Participa do fórum da nossa videoaula e até a próxima. Tchau!